Bem-vindas, minhas almas peregrinas. Hoje, no nosso encontro, vamos falar de um tema que desperta a curiosidade e transforma vidas: a meditação. Entre tantas práticas disponíveis hoje, a meditação transcendental tem se destacado pela sua simplicidade e pelos efeitos profundos que gera em quem pratica. E para nos guiar nesse mergulho, convidamos alguém que dedica sua vida a essa técnica e ao ensino dela, Kleber Tani. Somos almas peregrinas viajantes. Uma viagem para dentro? Ou é de dentro para fora? Bem-vindo, Kleber. Muito obrigado. É uma alegria ter você aqui. Bem-vindo, querido. Muito obrigada. Eu que agradeço a vocês. Muito bem-vindo. Acho que vai ser um papo profundo. Obrigada por estar aqui. Poxa vida, eu me sinto lisonjeado. Ainda mais sabendo que vocês aprenderam a meditar comigo há tantos anos atrás. É verdade. A pergunta é, vocês estão meditando regularmente? Estamos. Sim. A gente absorveu, claro, diversas outras técnicas que a gente teve contato, né? Claro. Vários outros métodos. Fizemos uma grande miscelânea, assim, mas eu acho que a consistência, né, a disciplina, eu acho que é o grande segredo da gente se manter nesse lugar alinhado, né? E eu acho que a importância que a gente deu para a meditação e realmente a gente viu que transforma. Legal. Isso que é muito Assim, legal. o primeiro contato eu já fazia várias ferramentas e um dia uma pessoa muito especial para mim chegou: Germana, a única coisa que realmente está te faltando é você começar a meditar. E aí eu já te conhecia de nome, aí eu falei: vou procurar esse mestre no Rio de Janeiro que é o Kleber. E fico muito grata até hoje porque realmente a meditação me toca profundamente. Muito bacana. Agora, eu não sou um mestre não, gente. Claro que é, quem ensina sempre é Não, mestre. vocês são muito gentis, muito educadas. Eu sou um meditante, eu fui no caminho arduamente, assim, com toda a minha força. Isso que eu ia te perguntar, o que te levou a buscar a meditação? Então, quando eu era muito novo, com 16, 17 anos de idade, eu sempre morei aqui no Leblon. E a gente se dedicava às coisas da praia, que é surf, correr na areia fofa, essas coisas que vocês veem aí todo dia. Mas o fato é que mesmo com todas as festas e com todo o agito, parecia que não me satisfazia. Havia um buraco, havia uma insatisfação. Nada gritante, mas a coisa não estava legal, não estava bacana. E essa coisa de meditação vem da época dos hippies, né? Acho que vocês se lembram, né? O Woodstock, essa coisa toda. E eu falei, pô, quem sabe isso deve ser um troço bacana. E eu comecei a buscar, comecei a procurar, e vi que tinha muito envolvimento com religião, com filosofia de vida. Vi que muitas das técnicas você tinha que adorar um guru, um mestre. Eu não queria nada disso. Eu queria uma coisa simples que eu pudesse adaptar ao meu dia a dia, que não me tomasse muito tempo e que eu não precisasse mudar de vida. A vida de um cara de 16, 17 anos de idade na zona sul do Rio de Janeiro, na praia, é uma vida muito doida, né? É, Um lifestyle noitada, eu acho que carioca. vocês, enfim, sabe? conhecemos. E eu queria me centrar, eu queria saber que carreira eu seguiria, o que eu ia estudar, não tinha noção de nada disso. E aí eu vi que todas as técnicas, ou era difícil pra caramba, você tem que controlar a respiração, ou você tem que colocar atenção em pontos específicos do seu corpo, ou você tem que mentalizar coisas, quadros para você poder ter determinados resultados. Outras dificílimas, super boas, mas dificílimas, que você tinha que lutar para meditar. E quando eu cheguei na meditação transcendental, eu fiquei muito surpreso, porque é uma técnica extremamente fácil, você escorrega para dentro sem fazer esforço nenhum. Tem um respaldo científico muito sólido. Para vocês terem uma noção, são 1.800 pesquisas, sendo que 700 delas são randomizadas e apresentadas por pares. Esse é um tipo de pesquisa que só é validada depois que muitos cientistas, os pares, né, entendem que aquilo é real. Então são pesquisas do nível da Science, Jornal Americano de Fisiologia, Lancet. Eu falei, cara, o que um monge, né, tem na cabeça para precisar comprovar cientificamente uma técnica de meditação? Porque não há necessidade, assim, a princípio.
E aí eu comecei a ver que o cara era muito inteligente. Assim, era um físico quântico, já faleceu tem 13 anos. Um físico quântico que se tornou monge, foi para os Himalaias, seguiu um grande mestre. O mestre faleceu, ele foi para dentro de uma caverna e passou muito tempo. E o cara começou, cara, desculpa, não devia estar chamando o Maharishi de cara, mas Maharishi. enfim, ele começou a fazer esse paralelo entre ciência e espiritualidade, que talvez o Zequinha tenha feito com vocês também alguma coisa. Bem, e aquilo parecia muito razoável, parecia muito lógico, apesar de felicidade não ter essa linha tão racional, tão lógica. Mas ele estava apresentando a felicidade de uma forma muito objetiva. Depois eu fui pesquisar quem era o mestre dele, quem era o mestre do mestre dele. Você tem que saber a cadeia sucessória para saber se essa galera toda é confiável, né? Porque o que a gente tem hoje em dia são meditações de ocasião, né? Sem querer, sem queimar o filme, mas assim, são técnicas que aparecem daqui, dali, muitas vezes mistura, sai uma, o próprio mindfulness não existe, é uma técnica que foi criada 30 anos atrás por uma pessoa ligada à psicologia, não é uma técnica que tem uma tradição espiritual, diferente da MT. A MT tem o mestre, é um troço milenar. O respaldo científico, a técnica é fácil para chuchu. Kleber, eu queria aproveitar e puxar esse assunto da parte científica e te perguntar assim, o que que a ciência já explicou sobre a meditação transcendental e o que ela ainda não explicou? Então, assim, o mais legal de tudo, que eu acho, assim, para contar para vocês, para o público, é que em física quântica, os estudos mais atuais falam sobre a existência de um campo unificado. Não sei se já ouviram essa história. Sim. Sim. Parece que todas as diferenças do universo nascem de um só lugar. Se vocês quiserem, nascem de um deus ou de uma deusa, nascem de um só lugar. Esse lugar, cientificamente falando, chama-se campo unificado. E aí surge uma teoria chamada de teoria do campo unificado, que tem sido paulatinamente, gradativamente validada, porque ela é extremamente arrojada. Então você imagina que física, química, matemática, ciência de computação, fisiologia, tudo nasce de um só lugar. E o que o Maharishi me contou como físico quântico é que esse lugar está dentro da gente. Para É muito simplificar. especial. Então, quando você acessa esse lugar, você acessa o campo da onde nascem todas as leis que regem o universo. Imagina, cara. É incrível. Punk. Muito demais. Muito poderoso. Muito poderoso. Poderoso assim, bacana, né? Uma coisa de sim. harmonia, de equilíbrio, de estabilidade, de paz interior, de clareza mental, de saúde física. De tudo, Tudo. de tudo. Porque o corpo, ele busca a saúde, o corpo não quer a doença. A doença é um equívoco. Então, se você acessa essa fonte, tudo que depende dela é nutrido. Você imagina o seguinte, é mais ou menos como uma planta, né? Ela se alimenta de seiva, ela produz seiva, ela se alimenta dos nutrientes do solo e ela produz seiva. Essa seiva corre pela raiz e ela vai lá em cima da árvore, 20, 30 metros de altura, e vai alimentar um fruto, uma flor. A flor que está lá em cima, o fruto, é uma analogia. Eles não sabem de onde é que vem essa força geradora de vida que faz com que essa árvore seja tão poderosa. E é isso que o mundo está entendendo hoje. Tudo que existe possui uma força. Você pode chamar de Deus, você pode chamar de consciência pura, consciência transcendental, você pode chamar de espírito. Os nomes são muitos. Mas o fato é que essa força que mora dentro de tudo, está dentro desse tecido, está dentro do tecido epitelial, está dentro do plástico, está dentro de tudo. Está dentro da gente. E o sistema nervoso da gente, ele é tão complexo, ele é tão elaborado, ele é tão bom, ele é tão inteligente, que ele é capaz de permitir a gente perceber esse campo unificado. É diferente de um cachorro, de um gato, porque não há complexidade neurofisiológica para que essa experiência que eles chamam de samadhi, né, de túria, quarto estado de consciência crística, né, seja experimentada. Não dá porque a fisiologia não permite, ela tem restrições. Agora, a fisiologia humana, ela é fantástica. O que você tem que fazer
é procurar acumular o menor nível de estresses o possível. Porque os estresses bloqueiam a eficiência neurofisiológica. E com esse bloqueio você não consegue sacar esse campo com facilidade. Você demora muito tempo para começar a ter os efeitos. Quando isso, na verdade, teria que acontecer normalmente. Sentou, fechou os olhos, você deveria ter que sentir a vida, porque isso é um natural. Teria que acessar de uma forma natural. Natural. Uma pessoa, quando se senta e fecha os olhos, ela deveria experimentar algum bem-estar. Acho que nós não estamos enganados, né? Você não pode experimentar deprê, um medo, tristeza, porque tem algum troço errado aí. Né? Então, se você equilibrar muito a fisiologia, você vai chegando a essa condição onde você fecha os olhos e o campo aparece para você. Esse campo não é você, como nós nos imaginamos. Né? Kleber Tani, 65 anos de idade, pai de 3 filhos, botafoguense, né? Gosta de ir para a praia, gosta de pegar onda, fiz voo livre há muitos anos, professor de educação física. Esse é o personagem. Não... Né? A gente sabe, vocês meditam, vocês Exatamente. né? A essência, ela não tem nada a ver com esse personagem. E a gente acaba se perdendo do personagem, a gente se enrola demais. Perdão, a gente se perde da essência e a gente se enrola com o personagem. Então você começa a cacifar demais o personagem, ele começa a ser muito enaltecido. E isso é uma roubada, porque você vai cair do cavalo mais dia menos dia, pelo simples motivo que a vida, como a gente conhece, acaba. Então não dá para você botar toda a sua grana num banco de alto risco, porque você pode perder a sua grana. Grana é felicidade. Agora, né? Eu acho que vale para a gente falar o que é a meditação transcendental. Para quem está em casa e não conhece. Tudo bem. É uma técnica como tantas outras técnicas que vem daquilo que é chamado de yoga. Yoga é um de 6 sistemas filosóficos que vem da Índia. Isso é milenar. Então esses caras sacaram que desses 6 sistemas, um é prático, um se tornou prático. E chama-se yoga. Yoga significa união. União do personagem com a essência. E daí surgiram vários sistemas de yoga. Karma Yoga, Kriya Yoga, Jnana Yoga, Bhakti Yoga, Raja Yoga, e por aí vai. E a meditação transcendental vem de uma dessas linhas. Qual? Tecnicamente é chamada de Karma Yoga, Yoga da ação. Tá. Você precisa da atividade depois da meditação para que o efeito possa se arraigar. Maharishi usava 2 nomes, chamava de Karma Yoga ou Raja Yoga. Né? Mas Karma Yoga é mais fácil de explicar. Karma é ação. Você medita para que o efeito surja na ação. Claro, expansão de consciência, não é inconsciência. Então você não medita para dormir, você medita para fechar um negócio, você medita para sair com a família, você medita para ir ao cinema, para ver uma série, você medita para viver. Você medita e o efeito se perde quando você vai para a atividade, é que nem o tingimento de um tecido. Vocês viajaram para o Oriente, Indonésia, Batik, Índia, o tingimento. Como é que você faz? Você mergulha na tinta e expõe o tecido ao sol. E o sol, ele descora a tinta do tecido. O que você tem que fazer? Repetir a operação. E você faz isso N vezes, até que chega uma hora que a tinta não sai mais do tecido. É igual. É recarregar a bateria, né? Você, mais do que isso, ela tem que ficar full. Ela tem que ser a bateria, entendeu? Ela tem que estar plena o tempo todo, e ela não está. Acho que é legal ele falar, né? Porque a gente sabe, né, que a gente recebe um mantra, não é? Na MT. Mantra pessoal. E esse mantra, como é que a gente é definido, por exemplo? É você que escolhe? Você é treinado como professor para saber qual é o mantra da pessoa. Tem várias coisas envolvidas para você conseguir sacar o mantra da pessoa, perceber o mantra da pessoa. E isso de uma forma muito precisa. Assim, cara, tem a ver com idade, tem a ver com hora de nascimento, tem a ver com o momento da vida que você está passando, tem a ver com, eventualmente, tratamentos que você esteja fazendo. É uma adequação.
Kleber, assim, para, né, para quem não conhece, nunca ouviu falar, o que diferencia a meditação transcendental, né? A Paulinha puxou que, por exemplo, uma das características é você ter um mantra. Tá. Esse mantra é dado por, né, por você, O professor por treinado. quem orienta, pelo professor. Mas como que funciona na prática? A pessoa ela tem que recitar esse mantra. Eu sei que as pessoas comentam que a meditação transcendental tem a duração de 20 minutos. Tem É o tempo uma questão de limite. uma disciplina, de uma. Explica então um pouquinho assim para as pessoas entenderem Então, o que olha só, diferencia. eu tô nessa estrada, como contei para vocês, há muito tempo, né? São quase 50 anos. E eu andei por muitas praias, né? Fui à Índia muitas vezes, eu tenho uma biblioteca grande. Eu sou interessado pelo assunto, um estudioso. Eu nunca encontrei uma técnica de meditação tão fácil que nem a MT. E esse é o grande barato, porque com uma vida muito corrida, você primeiro não quer perder tempo, você quer que seja uma coisa eficiente. E segundo, você não consegue fazer esforço porque está todo mundo já muito estressado. A vida já tem muita pressão. Então a NT ela se utiliza do princípio natural da mente, que é o de buscar prazer. Todo ser humano nasce, vive e morre em busca da felicidade. Pode ser? Claro. Né? A felicidade ela está dentro, ela não está fora. Você diz que você é feliz por causa dos seus filhos, eu também, né? Por causa da sua viagem, por causa do programa, por causa das amigas, ok. São Mas prazeres, né? legal, mas a tudo agrega. Mas não felicidade, felicidade. ela sai do seu coração, vai no outro e retorna para o seu coração. Tudo que você faz em prol da sua felicidade. Sem querer aqui entrar em alguma polêmica, mas porque de alguma forma te dá prazer. Então, o centro da felicidade você já não precisa correr atrás, ele está dentro. O que você precisa aprender é parar de fazer esforço. E o ser humano é muito controlador. Acho que por causa do medo, a gente tenta impedir, né? A gente tenta antecipar todos os problemas para que nenhuma roubada ocorra. Então, quando você se senta para meditar, a tendência é você controlar a meditação. E aí ferrou. O ego entra. Exato. Quando o ego entra, como diz o outro, babou. Não é Você não vai meditação. entrar, você não vai entrar. Você vai Você não ficar, transcende o ego. você vai transcender, você vai ficar no jogo do ego. E isso é legal a gente falar, né? Por que transcendental? O que você transcende? Você transcende ao quê? Né? Você tem que transcender a sua pessoa. Ao ego, Ao né? É. Ao personagem. Você tem que Você perceber, transcende a sua essência, né? você tem que ir na direção da sua essência e transcender o personagem. Você tem que experimentar o lugar da onde um pensamento sai. Você tem que entrar ali. Para você entrar num lugar de onde o pensamento sai, você não pode estar pensando, porque o lugar não é pensante. E é aí que o mantra ajuda. E o mantra ajuda muito. O mantra tem propriedades que são especiais. Isso é milenar. Os mantras são sagrados, São né? sagrados, né? Eles são super. palavras sagradas. Mas o objetivo é esse, é ele te ajudar a efetuar uma corrida confortável. É como se você entrasse no seu carro e dissesse para o motorista, olha, me leva para o aeroporto. Você não precisa ficar dirigindo, olha, cuidado com o freio, cuidado com o acelerador, e olha, tem outro carro, ele vai bater. Não. Você, antigamente, né, você abria o jornal, hoje é o celular. Você abria o jornal, Maharishi dizia isso, eu me lembro, quantos anos. Você fica lendo o seu jornal e o motorista te leva. É a mesma ideia do mantra, porque não tem esforço, não tem fio de cabelo de esforço. Eu ensino para uma criança de 5 anos, 6. Posso ensinar de 5. Isso é muito Mas- legal, ele tem turma de criança, né? Você tem noção de qual é a capacidade de concentração de uma criança que vocês têm? De 6 anos de idade? Nenhuma. Ela está sempre viajando. Então, assim, se uma criança aprende, é mole, mole, fácil, fácil para o adulto. Então você mergulha devido a isso. A pergunta seguinte, o questionamento seguinte, o mergulho a gente já entendeu. A gente entra devido à tendência da mente que é de buscar prazer. Você só tem que parar de controlar, você tem que soltar o volante. Que é difícil pra caramba, mas tem uma técnica para isso. Agora, por que eu não fico no fundo por tanto tempo? Se é tão fácil, se a natureza humana é de buscar prazer, se o centro do prazer é interno, e se é fácil chegar nele, por que eu saio dele? Porque o corpo não está preparado para te manter naquele steady state, naquele estado estável. É uma questão neurofisiológica. E é por isso que essa galera se envolve
com programas de desintoxicação, né? O Ayurveda, né? Os princípios, os doshas, Vata, Pitta e Kapha, e o cara para com carne, o cara para com os exageros, o sujeito não bota álcool para dentro. Eu estou falando isso num nível, né, mais refinado, porque ele quer que o corpo tenha condições de parar. Quando o corpo para, a sua percepção ela se torna cada vez mais profunda. O corpo Você não... consegue acessar mais fácil. Claro, e você fica lá. Você fica no estado, você mantém. Claro. É como tirar a densidade da matéria. Exato, Exatamente. exato. Então, para você tirar a densidade da matéria, que é um termo bonito, você não pode estar estressada. E o ser humano, eu como professor de educação física, posso te dizer isso, ele está muito cansado. Todos estão muito cansados. É porque você não se toca. Você está no ritmo, já acorda, malhação, café, Isso que eu ia falar, café. pimba, e volta, filho, celular, estímulo, gente te ligando. Se você conseguir fazer um programa, eu tenho uns spas de meditação que eu dou várias vezes durante o ano. O cara dorme de segunda a domingo. Ele vai para meditar, mal consegue assistir uma Maharishi em vídeo. São camas, né? Eu já tive experiências, não comigo, mas de amigas próximas que foram com a gente em retiros e não Só conseguem dorme. acordar, só Não dormem. acorda, só dorme. Agora, Kleber, por isso que é tão importante essa pausa, né? Por isso, só para complementar, que é tão importante você cuidar do seu corpo. Porque se você não cuida do seu corpo, você dá um passo para frente, um passo para trás, um passo para frente, um passo para trás. Eu, como professor de educação física, vi isso nitidamente. Os caras entendem que eliminar estresses ocorre quando você malha. E isso é um erro crasso. Você só acumula mais estresses. Você elimina energia. Mas o inverso é verdadeiro, porque você está colocando de uma forma que também não adianta a pessoa achar que só meditar vai ser uma grande solução. Não, ela Porque vai você ter que se também tem que cuidar. cuidar desse corpo. Claro que sim. Né? Você tem que ter uma alimentação apropriada, em horários apropriados, você tem que dormir na hora certa. Né? Você tem que tomar cuidado para beber o mínimo possível, para fumar o mínimo possível. Agora, se contar isso para a galera, os caras vão achar que isso é um troço para monge, né? Eu estou aqui refinando a explicação para Não, vocês. hoje em dia não. A gente tem um grupo de amigas e retiros que tem muitas que já estão realmente mais nesse avançadas, caminho. né? Mas uma coisa que acontece Que aí, a gente... escolhem ter esse lugar. Não, e a gente Não experienciou... álcool, não tudo, É só isso, não, mas a gente experienciou isso, né? Acho que G também, a Paulinha não, que já não consome álcool tem muito tempo, né? muito tempo. Mas eu e G, eu acho que a gente teve muito essa percepção de que através da prática da meditação, a gente foi tendo menos vontade, de menos beber. desejo. A gente começa a não conseguir mais consumir tanto álcool, sabe? Você começa a ficar com... Realmente, parece que o próprio corpo A gente começa... sente prazeres em eu outras tive coisas. isso É um isso pouco que com a vem. Mas alimentação. diminui o desejo, diminui É. essa abertura que a gente acaba tendo meio que natural, né, na sociedade. A gente começa a ficar mais O seletivo. pessoal de casa tem que entender isso direito, porque pode parecer que a pessoa começa a meditar e tem menos desejo pela vida. Então, vai ficar morno, vai ficar sem sal. Não é isso, é que o nível de felicidade se refina. É uma felicidade refinada. O que passa a te dar prazer e alegria são valores muito E refinados. simples. Que estão na Prazer, alegria simplicidade. vem de outro lugar. Exato. Eu comecei com 17 anos a perceber que o silêncio, ele é cheio de vida. E para a maioria das pessoas, o silêncio é uma falta de interesse. É como se você perdesse a pegada, né? Você não quer se envolver com a vida. Não é nada disso. Você tem que se nutrir para depois você poder dar alguma coisa para alguém. Você não pode dar, a gente conversou ainda agora, né? O que você não tem. Você quer ajudar um filho, mas tá preocupado pra caramba, tenso pra caramba. Aí você se envolve com o problema do filho e não só não apresenta a resposta, como acaba tendo a necessidade de um terceiro para ajudar os dois que foram para dentro do buraco. E você chama isso de amor. Drena de tal forma, né? Eu amo, por isso eu sofro pelo meu filho. Não, se você ama, você tira ele da roubada. Né? Procura ser uma pessoa muito objetiva, prática. As pessoas acham que espiritualidade é um troço de viagem espacial, entendeu? De não quero mais nada, não quero saber de nada, vou ficar meditando na beira do Rio Ganges. Isso é um entendimento absolutamente equivocado. Por falar nisso, traz com as suas palavras o que é espiritualidade para você.
Espiritualidade é a habilidade de você comungar, de você entrar em comunhão com esse campo unificado. Quer chamar de Deus? Legal, porque também pode ser representar Deus, pode representar a deusa. Isso aí, não tem problema nenhum. Deus, ele se apresenta, um parêntese aqui, se apresenta de duas formas distintas: personificado e não personificado, pessoal e impessoal. Então, o Deus pessoal para o cristão é Jesus Cristo, Maomé, que é um profeta, enfim, é Jesus Cristo. E o Deus impessoal é o Espírito Santo, tá? Que é apresentado através de um conceito bonito, que é o da Santíssima Trindade, né? Pai, Filho e Espírito Santo. O conhecedor, o processo de conhecimento e o objeto a ser conhecido. Quando você experimenta esse intervalo entre dois pensamentos, você consegue unificar o Pai, o observador, o processo de observação e o objeto que você deseja observar. Os três se juntam numa coisa só, que é a sua consciência, a consciência pura. Quando você abre os olhos e sai dali, cara, é pau para toda a obra. Sua mente sai muito clara, você sai muito sagaz. Muito, a mente muito clara, muito. Porque um dos grandes problemas é a memória. Que aí a memória entra na comparação o tempo Isso. inteiro. A memória entra como um saco que foram guardadas várias coisas que acabam te influenciando nas decisões do dia a dia. Não é que ela não seja boa, mas tudo aquilo que foi ruim na sua vida, você tenta fugir daquilo que nem o diabo da cruz. E tudo aquilo que foi bom, você tenta replicar. Só que a fila anda. A gente envelhece, o tempo passa. As coisas mudam, as As coisas percepções mudam. E, eventualmente, aquilo que foi ruim, hoje pode ser bom para você. Sim. Ô Kleber, em momentos de ansiedade, de dificuldade, o que que a meditação transcendental, como que ela pode ajudar? Então, ela ajuda impedindo que esses momentos de ansiedade sejam duradouros. Não é que um meditante antigo não fique ansioso em algumas questões. Ele ficará. O negócio é que ele não ficará por tanto tempo. Então, o sofrimento ele não perdura. Com isso, o corpo não envelhece tão rápido. O que faz o corpo envelhecer rapidamente é a produção de radicais livres, é excesso de respirar demais, oxigenar demais. Você não vai ver um triatleta com vida longa. Sedentário você vê um monte. Então, assim, você tem que regular a sua fisiologia. Ela tem que entrar num estado muito estável. Quando isso acontece, você vê o milagre. Você enxerga o milagre. Ele está acontecendo aqui dentro, agora. E a gente não está vendo. A gente está vendo a camadinha de cima, né? Maravilhoso. A vida é um milagre, né? Nós estarmos juntos aqui conversando sobre isso. Milagre que eu digo assim, é uma uma bênção, cara. É um presente que o universo está dando para ele próprio, que nós estamos dentro dessa onda, dessa vibe. A gente não saca. Aí o cansaço E é o para a nome do gente se século. conhecer, se experimentar, Sim. se Eu estava descobrir, pensando é um assim, vem muito porque a aprendizado. gente associa muito ao externo, né? A gente só vê, uau, aquela grande plenitude se alguma coisa acontece, ao invés de, Isso. né, de viver Exatamente. naquele estado de graça, né? Exatamente isso. É mais ou menos isso. É, E eu não, acho é que também isso. que é muito bom a gente perguntar, né, amor, ou meninas, assim, o que eu mais escuto na minha família, inclusive, que a minha cabeça não para, eu sou a mil. E aí, como é que a meditação transcendental consegue ajudar nisso? Não, a pessoa que tem uma cabeça que não para, coitada, ela está sofrendo muito, sabe? E é engraçado porque muitas pessoas glamorizam isso, colocam isso como sendo uma coisa importante. Não, eu sou um excelente empresário, eu coloquei 3 pontes de safena, 4 pontes de safena, aí ele se compara a um mega empresário. Tudo é bobeira, é besteira, sabe? Você não medita na hora em que um troço desse acontece. Você medita para que quando isso vier a acontecer, você esteja mais vacinado para que isso não tenha uma implicação maior na sua fisiologia. Senão você vai envelhecer mais rápido e ficará mais doente do que o normal. Por quê? Você tem que envelhecer lentamente. O tempo de vida de uma célula, em média, é 115 anos. Tá? A pergunta é, por que é difícil encontrar a pessoa com 90 saudável? É. Né?
Então você tem que envelhecer e não ficar doente, né? Porque a doença também é um equívoco, não é o normal, ocorre. Mas o corpo é tão inteligente que ele se autocura. É só você deixar que isso aconteça, né? Você tem que entrar em contato com essa inteligência que está lá dentro, que faz a digestão, que produz todas as bioquímicas, né? que produz a concentração de lactato, cortisol, adrenalina. O processo natural do corpo. Essa empresa altamente administrada, bem administrada, vários departamentos, um monte de colaboradores. Kleber, se você pudesse deixar uma mensagem simples, uma semente para quem nos escuta, qual seria? Pô, tem tanta coisa que eu gostaria de dizer. Bom, Então eu acho que a diga. pessoa tem que se acostumar a ficar um pouco sozinha. Entender, né? Todo mundo, todos nós, todo mundo que está aqui gravando, todo mundo. Ficar um pouco sozinho. A primeira pessoa fica sozinha de olhos abertos, porque senão dá uma paura, né? Depois ela se acostuma a fechar um pouquinho os olhos e ver o que rola. Se não tiver legal, é porque ela está no caminho certo, porque tem que ficar legal. Então ela tem que continuar investindo nisso. E se tiver legal, aí mesmo é que ela vai adorar, porque ela vai ver, pô, tô no caminho certo mesmo, eu tô me sentindo bem. Você tem que se sentir bem pelo que você é, né? Isso é E tão não pelo lindo. que você Eu falo para os tem. meus filhos, você tem que ser a sua melhor companhia. Isso, Nobody else, ninguém mais. isso, Você Mas tem que isso eu ser a aprendi sua melhor com companhia. muito exercício, com muita isso. vaidade, Não. né? Hoje eu amo, mas nem sempre foi assim, né? Socialmente a gente não aprende isso, a gente não Exato. fica sozinho um minuto, A gente não parece uma aprende paura, nada. né? Cada vez Ficar menos. sozinho parece que é um... Cada vez menos sozinho. Exatamente. Isso é um mundo tecnológico, é tudo acelerado, acelerado, acelerado. Parar é perder tempo. As pessoas dizem que só param quando morrem. É, Dizem que a vida é uma luta, exato. né? E Ficar que a gente tem sozinho, que matar falam um que é leão por tédio, dia. você Isso tá tudo, sozinho. cara, esses caras estão errados. Não pode ser isso. Você tem tantos filhos, você quer o que para eles? Felicidade, paz, você quer alegria, você quer saúde. É isso que o universo quer pra gente. Não tem outra história. Kleber, para quem quiser começar a meditar, aonde que pode te encontrar? Bom, eu tenho uma academia de meditação há muitos anos no Leblon. Tem uma placa grande ali, fica em frente a um cabeleireiro, em cima de um cabeleireiro. Em frente ao Sérgio Franco. E ali funciona, uma semana sim, uma semana não. Agora, depois de mais velho, meu filho disse para mim, eu não acreditava, mas ele disse para mim assim, pai, você está trabalhando muito, você tem que ter mais tempo para você. E ele estava certo. Então agora eu trabalho uma semana e outra semana eu só trabalho online. Eu tenho umas 200 pessoas que meditam comigo todos os dias. De 6h30 e 7h30 da noite, e é por online, né? Aí assiste vídeo do Maharishi, eu comento vídeo Como do é que é Maharishi. esse acesso? Acha no Instagram? Como é que no é? YouTube. Pelo meu Instagram tem um negócio chamado bio, né? É. É bio. Sim, na bio. Isso é meio ruim. Eles estão De sendo um vida. anjo, um troço tão chique desse. Meu Deus do céu. Obrigada, Kleber. Obrigada, querido. Eu que agradeço vocês. Se você curtiu, não deixa de se inscrever no nosso canal e comentar. E também nós estamos no Instagram e no Spotify. Somos almas peregrinas viajantes. Uma viagem para dentro? Ou é de dentro para fora?